Começar a gravação. Gênesis 18, nós vamos começar, a gente vai lendo, tá, irmãos? E aí depois eu vou voltando no assunto. Gênesis 18, já falei 18 vezes isso, né? Versículo 16. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. Não é a banda de música, tá, irmão? Significa lado, tá? Os pagos. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então, nós já vimos na pregação passada, né, irmãos, na parte 12. Essa é a 13, né? Olha isso, viu? 13 também dá coisa boa de vez em quando, né? Então, essa vai ser a parte 13. Então, nós vimos na parte 12, vimos que Abraão servia, corria para um lado, corria para o outro, fez de tudo ali para servir com amor no coração, que era Deus, né, irmãos, não encarnado, mas materializado, né? A única forma que Deus se fez carne foi em Cristo, né? E também dois anjos não encarnados, mas materializados, pareciam seres humanos, né? Então nós somos só lembrando, né? Então eles já começaram ali, né, irmãos? A gente sabe que anjo não come, né? Mas eles ali fizeram aquela refeição. Aquele que seria Deus ficou ali com Abraão, né? Olhando lá para o lado de Sodoma. E os outros dois, né? Que são dois anjos, eles começaram já a ir para o lado de Sodoma. Não é verdade? Pastor, por que não foram voando? Não sei, pergunta para eles, né? Mas eles estavam ali em forma de humanos para fazer uma prova, amém? Provar Abraão, e Abraão foi aprovado na hospitalidade, no servir. Foi a palavra de semana passada. E agora eles vão lá, que a gente não vai pregar, né, irmãos? O que seria o capítulo 19, eles vão provar Sodoma e Gomorra. E vai ser feio o negócio lá, né? Mas enfim, eu quero que você, agora 17, falasse 17. E disse o Senhor, aquele anjo, né, aquele homem, né? Ali era Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que, 18, Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele, aqui já é o evangelho, né? Serão benditas todas as nações da terra. Olha, 19. Porque eu o tenho conhecido. Porque eu tenho conhecido. Que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém? Deus falou assim, eu tenho algo para fazer, eu vou esconder. Eu sei que o Abraão vai ensinar a descendência daqui a guardar o caminho do Senhor. Amém? Então, naquilo que nós já batemos bastante, né, irmãos? Até quarta-feira eu falo bastante sobre isso. A maioria de nós aqui não teve a sorte ou a bênção, né, de se criar na igreja. Não é verdade? A maioria de nós aqui se converteu provando o mundo, né? Eu me converti com 18 anos, mas foi tarde. Eu perdi 18 anos de vida. Né? Uns perderam 40, outros perderam 35, não é verdade? O fato é que se Jesus voltasse, você estava ralado, e eu também. Então, graças a Deus que a gente se converteu. Eu sempre digo na palavra, né, irmãos, que quando a gente se converte, qual é o único arrependimento? Não é de ser crente, é de não ter se convertido o quê? Antes. Né? Então, nós temos que, agora que eu conheci a Deus, irmãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho uma aliança com a minha próxima geração. Claro, quando o filho já é adulto, né, irmãos, a gente sabe que é um pouquinho diferente. Mas se a palavra fala que filho é herança do Senhor e não coloca prazo de validade, pode ter 155 anos. Filho é herança do Senhor. Deus também tem uma promessa sobre eles, amém? Tanto pode ser um filho, às vezes, natural, como pode ser do coração, né, adotado, que é a mesma coisa, né? Sempre digo, eu se pudesse adotava uns 18 aí. E não é brincadeira, é sério mesmo. Né? Para amar ali como fossem os meus, amém? Né? Não tem essa condição, mas, né? Bom, vai saber um dia, né? Não sei, tem muito tempo de vida, né? Mas, enfim, irmãos, é ensinar para os nossos jovens, né, nossas crianças, não é verdade? Pastor, não vou comemorar o Natal. Não está vindo em casa aqui é época de Natal. Né? Primeiro que 25 de dezembro não é o nascimento de Jesus e nem é uma data cristã, foi adaptado ao paganismo. Então eu acho que do pecado não tira nada de bom.
Mas é uma data que eu sei que não é dia 25 de dezembro que ele nasceu, muito menos 24, né? Não, é 24 à meia-noite. Conversa fiada. Você estava lá, você viu a parteira assinar o atestado? Isso é tradição, né? Mas enfim, mas eu não vou passar para os meus filhos o Natal? É claro que eu vou. Aqui, ó, Natal é Jesus. Né? Vou ensinar que Papai Noel é só um personagem que não deve ocupar o lugar de Jesus. Vou ensinar, né, moço, que se a criança ganha presente, graças a Deus que abençoa o pai, os padrinhos, os cuidadores, né, para dar o presente, e que não seria o certo nem nós ganhar presente, porque se é o aniversário dele, o presente tem que ser o quê? Dele. Né? Tem que ser dele, não é verdade? Mas que o maior presente no que não foi apenas o que nós demos, mas o que foi o próprio Senhor vinha a nós. Então a gente começa a trabalhar no coração das crianças, né? Ministério infantil, teens, jovens, e assim vai indo. Para eles conhecerem, eles falam assim, ó, eu sei que Abraão vai me respeitar. Eu sei que Abraão vai ser justo, vai ser abençoado, abençoador. Eu sei que ele vai falar para a próxima geração dele me servir. Então eu tenho algo aqui que eu não posso esconder dele. Não é verdade? Mas lá em Salmo, né, 25, se eu não me engano, 25:11, Salmo 25, né, fala que Deus, o segredo do Senhor é para aquele que o teme. E ele os fará conhecer o que é a sua aliança. Deus falou assim, ó, eu tenho algo para repartir com ele. E eu sei que eu posso, porque ele vai ser um homem justo e vai ensinar. O que é isso, né, moço? Porque Deus vê o quê? Nele um compromisso. Então Deus também quer nos dar o compromisso. Deus, quando ele vê em nós um compromisso, moço, ele reparte com nós. Pastor, eu não sei falar de Jesus, mas a ver se você aprendeu uma vírgula. Lembra? Eram 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos, não peixões. Né? E ali eu sei uma vírgula. E naquela vírgula que Deus me ensinou, que Deus me revelou, eu estou passando adiante para os outros, pode ser 5 pães e 2 peixinhos, né? Deus fala assim, ó, eu posso confiar nessa pessoa. Se com tão pouquinho ela já está alimentando outros, não é verdade? Então eu posso o quê? Confiar o quê? Mais. Eu sempre digo para os obreiros aí, né? Um sonho é para trabalhar. Não é para ficar sentado no sofá. Para ficar sentado no sofá, você precisa de uma almofada bem macia. Entendedores entenderão. Né? Agora o sonho é para trabalhar. Estou ali arranhando tudo mal e porcamente, né? Mas Deus vê que estou me dedicando. Ele começa a quê? Dar o quê? Fluência. Quando viu, começa a pegar os louvores melhor, a nossa voz começa a não ser aquela taquara rachada, começa a ficar afinadinha. Amém? É verdade. Né? Então, a pessoa começa porque Deus viu, eu posso confiar nele, então eu posso dar essa missão para ele. E é o que nós vamos falar aqui, ó. Versículo 20. Versículo 20 fala assim, ó. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, eu sabê-lo-ei. Isso que eu falei, era uma prova, né? E aí falou aqui no 22, então viraram aqueles varões, no caso aqueles 2 anjos, né, moço, que estavam com Deus, e dali foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Lembra, né? Aquele ali que estava o maior, que era Deus, os outros eram 2 anjos, na verdade, mas, ó, vão indo na frente lá para fazer uma prova, tá? Vocês vão em forma de homem, vocês vão chegar lá, e aí o desfecho da história você vai vir no capítulo 19, que não é hoje, que a gente vai pregar. Quer dizer, foi uma prova, ou seja, não, e Abraão ficou ali junto com Deus. Olha, Abraão, é o seguinte, ó, o pecado está crescendo. Nós vamos fazer uma prova com eles. Se nós chegar lá, claro que Deus sabia, né? Mas nós chegar lá e ver que realmente só falta a gota d'água, e faltava vezes, a gente vai tomar uma decisão. E se você procurar, né, na internet, claro, procurar coisa que presta, né? Não fica te enchendo de veneno aí. Você vai ver que tem até já coloquei uma vez aqui um vídeo, né? No grupo lá, que até hoje vamos lá em Sodoma e Gomorra, né? Onde é a região de Sodoma e Gomorra, tem o quê? Tem lá enxofre, tem muito sal, né? Dá para ver como até pedras ali você bota fogo, fica uma chama azul, né?
por causa do enxofre, é um lugar que não nasce nada. Até hoje está lá para a pessoa vir, não é verdade? Né? E aí depois você... Até eu já coloquei no grupo, quem sabe coloca de volta. A gente sabe que realmente o que, irmãos? Aconteceu. Mas de novo, né? Deus está repartindo o quê? Com o Abraão. O povo de Sodoma sabia do julgamento? Não. Abraão sabia do julgamento? Também não. Mas a partir do momento que Deus falou com ele, ele ficou o quê? Ficou sabendo. Então você vê, né, amor, como eu falava lá no Salmo 25, né? A intimidade do Senhor é para aquele que o teme. O homem de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele tem uma sensibilidade maior, uma visão maior. Ele tem, sim, não adianta falar que não, tem, né, algo que ele vê antes dos outros. Às vezes aquela pessoa que está até mesmo em pecado, ou em rebeldia, ou num caminho errado, ela não está vendo, né? Mas alguém que tem uma intimidade maior com Deus, está vendo. Mas por que Deus mostrou-nos? Para que possa o quê? Nós vamos ver daqui a pouquinho por que ele mostrou, né? Mas por que Deus mostra para nós o quê? Para nós o quê? Ajudar, dar o recado, ensinar, interceder. Amém? Fulano, o caminho tá... Não, eu sei. Deus me deu até palavra. Irmão, pode vomitar versículo até pelas orelhas. Palavra até o capeta deu para Jesus. O negócio é abrir bibliazinha e achar versículo? Eu acho. E o diabo acha melhor que você e eu. Mas agora aquilo saiu do coração de Deus? Não. Né? Quantas vezes a pessoa distorce a Bíblia até mesmo para justificar um pecado? Não adianta você ver que é pelo fruto que você conhece o quê? Árvore. Deus não traz divisão, Deus não traz contenda, Deus não traz corrupção, separação, Deus não traz pecado. Deus tira tudo isso, mas não traz isso. Então o pessoal lá em Sodoma e Gomorra, inclusive o Ló, ninguém sabia de nada disso. Nem Abraão. Mas por Abraão estar junto com Deus, né? Mas como nós vimos antes ali, ser um homem, Deus falou assim, ó, eu vou começar a falar com ele. Eu vou colocar esse peso no coração dele. Eu vou revelar a ele aquilo que está aqui para acontecer. E a gente sabe que aconteceu, né? Então a nossa parte que é de Jesus, o que nós falamos aqui da palavra de Deus. Ah, parece loucura que Jesus vai voltar. Pois é, também parecia loucura que uma cidade fosse destruída a fogo e enxofre. Parecia loucura que o mundo de então, né? Como a palavra fala no tempo de Noé, vai ser destruído o quê? Num tempo que nem chovia, passar por um dilúvio, né? Nem sabia que palavra era essa, porque eles não conheciam, mas aconteceu, na verdade. Então, no final, a gente viu quem estava com a razão. Então, Deus começou a falar, eu vou falar contigo, olha. Então, a vida Deus ele dá esse peso. Principalmente eu falo isso na quarta-feira, não, Deus, a pessoa de Deus, o homem, Deus, ele vê antes, né? Ele enxerga antes. Às vezes até pode ser num sonho, Deus falando. A Dani às vezes é testemunho. Dani sonho com a pessoa assim, assim. Eu não estou pedindo de sonho, mas eu sei quando é de Deus. E Deus falou assim, falou assado, e eu vi a pessoa assim. Eu falo com ela, né? E às vezes falo com a pessoa. Se às vezes é uma moça, eu vou dizer, vai tu e fala, né? Mas, não dito e feito, né? E, tá vendo, Dani? Não foi assim, mas eu não estou pedindo, sabe? Às vezes, a Dani, manda mensagem pro ciclano lá. Ah, por quê? Manda. Às vezes, entendeu? Então, Deus ele começa a mostrar por quê? Para que ter o quê? O cuidado. Se a pessoa vai aceitar ou não, o problema não é da gente, na verdade. É igual o carteiro. Se tu tá recebendo lá uma bolada, não é bolada de futebol, tá? A bolada, né? Parabéns, vá no banco e tire lá os seus 10 milhões e 800 mil. Amém? Não quer dar para mim, né? 10 milhões e 800 mil. Ou se a pessoa recebe, né? Uma carta, vai pagar caloteiro, 10.500. A culpa é do carteiro? Só não me apareça mais aqui com notícia ruim. Se sou eu falar assim, então paga as contas. Se agredir o funcionário público dá processo, né? Estou protegido. Não dá ideia, né? Né? Ele não é o responsável. O quê? O problema é com a pessoa. Ele aqui é só o mensageiro, só que o entregador, na verdade. Então a gente entrega o recado. E se a pessoa entende, muda, ela cresce. Porque Deus quer que cresça, né? Vamos lá? Versículo 23. E chegou-se a Abraão
dizendo, olha a ousadia, né? Destruirás também o justo com o ímpio? Ele entendia, amém? Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa, você viu? Por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Aí ele vai falar aqui de novo, eu estou correndo por causa do nosso tempo, né? 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Amém? Ah, pastor, Deus vai estar tolerando isso aqui. Te falei, irmãos, é uma prova. Amém? Deus largou o verde ali para ver, vamos ver qual a reação dele. Mata esse povo desgraçado, pecador, sujo. Eu pregava aqui, sexta, né? Lucas 18, né? Esse pecador. Foi, né? Foi. Lucas, sexta-feira eu pregava essa palavra. Então, né? A oração ali ele estava se achando lá, né? Então, e mata mesmo. Bando de pecador aí, não vale nada. Acaba mesmo. Né? Vai lá, Deus, pesa a mão. Ele falou assim, Senhor, o Senhor não vai destruir todo mundo, né? O Senhor sabe lá que tem pessoa justa e tem pessoa ímpia, ok? Mas o Senhor vai acabar com todo mundo? O Senhor vai destruir todo mundo? Não, Senhor, olha, fica longe do Senhor isso aí. Tipo assim, ó, não, né? Não vai nessa não. O Senhor é justo. O Senhor é o juiz de toda a terra. Como que o Senhor não vai fazer justiça? É claro que não, ele estava sendo ousado, mas o que? Ele conhecia o que? O coração de Deus. Amém? Deixa marcado, não precisa você abrir, mas olha só em Mateus capítulo 5, bota na telinha ali para nós. Não precisa abrir, deixa marcado dia 18, não precisa abrir, tá bom? Isso. Se alguém ficar de coffee, tem irmãos que fizeram faculdade de servir copo com água. Acredite se quiser. Né? Mateus 5, bota aí, mano, para nós, no telão, na telinha. Versículo 15. Isso aqui eu pregava quarta-feira. Uma das mensagens que eu pregava quarta-feira. Né? Olha só, o que fala ali na telinha? É bom que na igreja você vai até ter essa divisão, viu? Né? Depois tira o óculos, você tem que enxergar sem estar curado da visão, em nome de Jesus. Amém? Por ele não é para sustentar óculos, é para ouvir melhor. Mateus 5,15 fala assim: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Alqueire é vasilha, é cesto. Né? Mas no velador. E dá luz a todos que estão aqui na casa. Eu falava, irmãos, que quarta-feira isso que eu pregava, né? Eu pregava outras coisas. Até o pastor Marco falou uma vigília lá, falei, preguei primeiro. Quem estava quarta-feira viu. Mas ele falou, né? Eu olhava assim, tá vendo? Fala, Jeová! Né? O que eu falava, irmãos? A lamparina, uma candeia, é como fosse o avô do lampião, não é o cangaceiro, tá? Lá, né? É como fosse o lampião. Todo mundo aqui mais antigo sabe que é lampião, não sabe, né? Os mais jovens não sabem nem o que é cartão telefônico e ficha do orelhão. Mas a gente mais antiguinho sabe, né? E é aquilo ali, né, irmãos? O que você pegava? Era um pote de barro, ou no tempo de Jesus, né? Era um pote de barro, de alumínio, você enchia de azeite, você colocava ali o que seria um pavio, né? E você colocava o quê? Fogo. Aí você ia lá e colocava debaixo da cama. Jesus falou que não. Você colocava uma vasilha sobre ele, ou um balde? Não. Você colocava onde? No velador. O velador pode ser alguma peça, né, mais alta, né, algum canto, algum suporte até mesmo, né? Para ficar o quê? Mais alto. Então aquela o quê? Era a fonte da luz. Então eu falava, tá vendo, irmãos? Alguém preparava o lampião, ou a lamparina, né? Alguém preparava ela, dava a condição dela brilhar, porque botava óleo e botava fogo. Né? Se botasse só fogo, o fogo evapora rápido.
mas o óleo vai queimando, vai consumindo. Então alguém preparava ela, o lampião, a lamparina, né? E alguém colocava o quê? No velador. O papel dela agora é o quê? Com aquele conteúdo que estava dentro, fazer o quê? Queimar e brilhar, amém? Então nós falávamos, né, irmãos, que a gente não pode, irmãos, fugir do nosso velador. O que é o nosso velador, pastor? Nosso chamado. Não adianta falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí se Deus está enviando, não vai nunca. Eu digo que faça ir embora, tá? Mas não digo isso não. Eu digo, né? O quê? Pro seu chamado. Aí canta lá, eis-me aqui, fala que o teu servo... Deus fala assim, mentiroso, eu falo e tu não me ouve. Deve ser o azeite, entupir os ouvidos. Mentira. Então, qual é o meu velador? É ali que eu vou brilhar, não é verdade? É naquela posição. Então, nós temos vários veladores, né? Na casa, na família, no trabalho, no ministério. Nós temos aquela posição que ali Deus vai nos dar o quê? Toda a condição para nós o quê? Brilhar, não é verdade? Alguém enche ele para brilhar. Então, você viu, né, irmãos, que o Abraão o quê? Deus encheu ele de condição o quê? De brilhar. Pode, né, tirar dali e voltar lá para a gente 18, Natalinha. A condição aqui de brilhar. Não, mas eu conheço o caráter de Deus. Eu sei que meu Deus é bom. Eu sei que Deus não vai fazer injustiça. Eu sei que Ele quer o bem das pessoas e não o mal. Eu sei que Ele também vai fazer justiça contra os maus. Mas, Senhor, né, o Senhor vai destruir? Ele começou o quê? Brilhar. Ele não está ensinando Deus, não, a ser amoroso. Ele está o quê? Ele está sendo amoroso com o amor que ele recebeu de Deus. O Senhor vai fazer isso? O Senhor não vai fazer isso? Deus colocou ele no velador dele, amém? E ele estava exercendo o chamado dele. A gente não funciona fora. Até te falava na Bíblia, tem que se comparar com o outro. Não é verdade? Tem que ser aquilo que Deus chamou. Né? E Deus vai capacitando. E aí, vou voltar lá no 26. Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor. Por amor de quem, irmãos? Do justo. Amém? Então a proteção da justiça era maior que a condenação dos pecadores. Grava isso. Por amor deles. Ele deixa bem claro, amém? Não é pelos pecadores, é por eles. E aí, né? Claro que eu estou correndo aqui para o nosso tempo. Sei que você queria ir embora hoje meia-noite, né? Mas não dá, eu tenho que acabar aí às 10 da manhã e Deus me ajude. Aí 27 fala assim, respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Ele está sendo humilde, viu, irmãos? Eu sou pó e cinza. Jó falou isso, Abraão falou isso, né? Paulo falava isso em Romanos 7. Então, humildade combina com o homem de Deus, não orgulho jamais. 28. Se porventura faltar de 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. 29. E continuou ainda a falar e dizer, se porventura ali acharem 40, e disse, não farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se achar ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. Abraão não era muito direto ao ponto, né? Mas tudo bem. 31. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Só agora? Agora fiquei atrevido. Agora? Ah, tudo bem. Se porventura se achar ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. Você vê que Deus fala sempre por amor, né? Ele começou lá com 50, já diminuiu para 30, já diminuiu 30, 20, amém? E Deus fala toda hora, por causa deles, dos justos, eu vou guardar o que é uma cidade toda.
Por isso que nós falamos, né, irmãos, da nossa cidade, Alvorada, né? Aqui no caso a gente estava falando de Alvorada, mas não tem 20 crentes em Alvoradas? Tem muito mais, né? Então quer dizer, nós temos que abençoar a cidade. Orar, abençoar, interceder, ser o sal da terra e a luz do mundo. Ocupar o nosso lugar aqui no velador, né? E aí, pastor, vamos lá, porque você vai entender onde eu quero chegar. Isso aqui tá desde semana passada já preparada essa revelação aqui, ó. 32. Disse mais, ora, não se ire o Senhor. Até eu já falando sem paciência, mas ainda bem que Deus não é, né? Se ainda só mais essa vez eu falo. Se porventura se achar ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. Você viu? 10. Tem 10 lá? Se tiver 10, eu não destruo. Amém? Não sei se é por causa disso que depois, né, para você abrir uma sinagoga numa cidade, tinha que ter no mínimo 10 judeus. Não sei se era por causa disso. Mas aqui ele parou em 10. Né? Aí o 33 fala assim, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Ali acabou a intercessão. Né? Nós vamos ver, que na verdade não tinha 10, porque lá depois, no Novo Testamento, chama que o justo Ló, né? Então dá para entender que só se escapava um, na verdade, né? Mas qual é o contexto? Eu quero que você entenda, que por causa dos justos, ele falava o quê? Eu não vou tratar todo mundo igual. Você viu? É o sal da terra e a luz do mundo. Pastor, esse mundo não presta. Esse mundo estaria pior se não fosse os crentes. Porque se você vai ler o Novo Testamento, né, quando a igreja for tirada, e nós cremos no arrebatamento, né, vai ficarmos literalmente no inferno na terra. Alguns até vão se salvar, mas olha, não vai prestar ficar aqui. Se vai ser antes da tribulação, no meio, no final, ninguém sabe e ninguém consegue te dar certeza. Isso é só especulação teológica. Mas uma coisa é certa, quando a igreja for levada embora, vai ser feroz. Então você vê que o mundo só não é pior, ok, irmãos, por causa dos crentes. O mundo só não é pior por causa dos crentes, por causa da presença, do povo de Deus. Né? Então, ele fez aquela proteção. Não precisa você abrir onde eu vou ler, você já vai indo lá para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Tá? Você vai abrir em Romanos 5. E a irmã vai colocar ali Gênesis 19, 29. Você vai abrir em Romanos 5. Mas a irmã vai colocar na telinha, e você pode anotar, Gênesis 19, 29. E aí, pastor, tinha os 10 justos lá? Os 10, né? 10 engraçados. Eu falava para a Andrea, né? Vou fazer lá né? Se chamar um pai lá, eu vou dizer. Tá gravando, né? Agora já, né? Vou chamar lá, dizer, a turma da minha filha é 10. 10 unidos. 10 ordenados. Só a dela, né? A dos outros não, né? E aí, né, também? 10 orientados. 10 bocados. 10 harmoniosos. Barbaridade, né? Barbaridade. Mas ela tá lá para ser a diferença em nome de Jesus, né? E tem que ser. Então, eu falo assim, se chamar um pai, já tem um discurso pronto. Anota aí, que às vezes vem desencapa uns fios, sai umas coisas da cabeça, da boca, depois tem que anotar, né? A turma da minha filha é 10. Né? Não, mas aqui não tínhamos nem 10. Né? E aí, olha só, quando houve a destruição, Gênesis 19, 29. Põe na telinha aí. Põe na telinha. 19, 29 fala assim, ó. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, olha, irmãos, tá claro isso aqui. Deus se lembrou de quem? E se ele falasse, Senhor, e por amor a mim o Senhor guarda a cidade? Eu não sei o que Deus responderia, mas eu sei que fala, e Deus
se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então não tinha 10. A gente sabe que foi salvo Ló, o Ló, a esposa. Na verdade, a esposa depois vai ficar no meio do caminho e as duas filhas. Nem os genros, né? Ali fala derribando aquelas cidades em que Ló o quê? Habitaram. Né? Então depois o Novo Testamento até fala que o Ló era justo, porque na verdade só ficou ele, depois as filhas se desviaram, né, tal, a mulher ficou virada lá numa estátua de sal, né? Gostava tanto de carne que virou assim, então vira sal aí para salgar, tá pronto, né? E só ficou ele, moço, né? Que não era, já estamos acompanhando aqui a história dele, né? Quer dizer, mas Deus se lembrou de Abraão, da intercessão deles. Lá em Hebreus 7:25 fala, o que, moço? Que Jesus vive para interceder por nós. Ele não intercedia só aqui. Ele intercedia onde, moço? Ele intercede no céu. Não precisa você abrir? Coloca para nós irmos na telinha. Coloca na tela. 1 Pedro, capítulo 3. Você pode anotar aí. 1 Pedro 3, 18. Capítulo 18. Né? Mas é o capítulo 3. Capítulo 13, 18. Só a primeira parte fala assim, mas ó, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Só a primeira parte fala o quê? O justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus. Amém? Irmãos, daqui a dia 7 de janeiro, se Deus quiser, eu vou estar aqui pregando, senão você também está pregando em outro lugar, né? Pregando o Gênesis 20. E lá você vai ver, irmãos, de novo Abraão falhando. Mentindo de novo que Sara é a mulher dele. Mas nós vimos aqui, irmãos, que ele sendo falho, que ele tendo dificuldades de incredulidade, mas ele fez com que Deus se lembrasse o quê? Dele. E por causa dele, ele salvou até quem não merecia. Se falar que a mulher de Ló merecia, pelo amor do pai, não merecia nada. Né? Tanto que mostraram depois com a vida deles. Né? Mas foi por causa da intercessão. Então imagine, irmãos, um filho dele que é perfeito. Amém? Ele fala o quê? O pecador pelos injustos. Mas por quê, pastor? Porque ele não apenas intercedeu, mas conforme fala em Isaías 53, né? Ele levou sobre si o quê? As nossas transgressões. Ele se fez pecado por nós. Amém? Então eu estava pregando isso aqui domingo passado. Deus no altar falando, vai falar sobre isso semana que vem. Falei, Dani, vai dar bem certinho, porque Natal é exatamente a época que Jesus vem ao mundo, né? Para interceder por nós. Vai dar exatamente a palavra Abraão intercedendo. Eu falei, se isso fosse carne humana, não dava tão certinho como deu. Então Jesus hoje, irmãos, é nosso maior o quê? Intercessor. E a presença dele em nós, né, é o que faz nós ser o quê? O sal da terra e a luz do mundo. O mundo não presta. O mundo vai ser destruído a fogo. Mas as almas para Deus são preciosas. E muita coisa ruim não acontece por causa da igreja. Mas que ela tem o quê? A justiça. Achou Romanos aí? Eu vou ler rapidamente, tá? Senão daqui a pouco vira vigília, né? Não demora aí, pastor. Vou demorar, sim. Exemplo de 2023. Olha só. Romanos 5. Achou aí, 6. 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Você daria o filho teu, irmãos, pela pessoa mais querida do universo? Não, pastor. Mas Deus não deu pela mais querida, porque não tinha. Todos nós o quê? Fracos e pecadores. O juiz de toda a terra um dia virá, né, julgar o mundo. E isso deu certeza a todos, ressuscitando o filho dele, como a palavra fala em Atos. Né? Agora é o tempo da graça. Agora é o tempo que dos braços
abertos. Agora é tempo dele estar lá, né, como advogado. Amém? Vai chegar a hora que ele vai descer como... Eu brinco, né? Jesus foi para o céu se formar, fazer faculdade, né? Se graduar, porque ele sobe como advogado e desce como juiz. Mas o juiz de quem, os? Do pecador. Mas Deus quer isso? Não, porque ele já entregou-se pelos pecadores. Né? E olha só que bonito, moço. Né? 8. Mas Deus, é um dos versículos favoritos meu. É esse daqui. Meu, tá? Do pastor. Aí eu não sei. Eu sei meu é esse aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente nem nascia, mas já estava dando a provisão para nós. E olha qual é a realidade agora. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Ou seja, nós somos justos pelo sangue de Jesus. Seremos por ele salvos da ira de quem? Do capeta, pastor? Não, essa ira é a ira justa de Deus que virá sobre o pecado. Sodoma e Gomorra foi uma amostra grátis. Porque ele não vai destruir apenas uma cidade. O mundo vai ser destruído o quê? A fogo, diz a Bíblia. Amém? Vai ser destruído tudo. Haverá novo céu e nova terra. Por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra vai ser o quê? Vão deixar de existir. Amém? Então o pecado até a natureza atingiu, irmãos. E ali fala o quê? Para ele quer nos salvar o quê? Da ira. Amém? Se Deus se lembrou de Abraão, né? E nós sabemos que ele fez o que ele fez. Eles não aproveitaram a salvação deles, né, irmãos? Mas eles foram salvos, né? Eles representam aquela pessoa que não permaneceu, infelizmente, né? Mas eles foram salvos porque Deus lembrou de Abraão. Tá claro, né? Deus se lembrou de Abraão. Então, quer dizer, ele lembrou. E para terminar assim, 10. Por quê? Se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se a morte na cruz trouxe a salvação, a ressurreição trouxe a justificação. E a vida agora, pastor, me traz esperança. Glória a Deus. Um dia vai vir fogo e enxofre, mas nesse dia eu vou ouvir do meu Senhor: venha bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para todos, né? Vocês. Amém? Mas infelizmente, conforme o Apocalipse fala, né? Mas e o pecador, pastor? O que aguarda ele? O juízo do grande trono branco. A pessoa já está perdida, né? Ela só vai ouvir lá a condenação final. Mas para quê, irmãos? É a vontade de Deus fazer isso? Pastor, como é que Deus faz a salvação? Matando o ímpio. É, pastor, matando o ímpio. Mas como é que ele mata o ímpio? Ele mata por dentro. Ele tira aquela velha natureza pecadora e dá uma nova, que agora é o quê? É justa. Isso chama-se nova criatura. Pelo sangue de Jesus, a pessoa que está coberta. Amém? Porque Jesus se fez pecador por nós. Amém? E aí, para nós terminar no 11, falar assim. Vamos até fazer louvor já. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Às vezes eu falo na igreja, né? Às vezes o pastor tem que ensinar para a igreja passado, presente e futuro. Né? Então, já fomos reconciliados, já fomos justificados, agora estamos com Deus. Amém? Tem coisa que é para o futuro, a nova Jerusalém, a volta de Jesus, tal, né? Mas aqui é para agora, nós recebemos isso em nome de Jesus. Então, obrigado, Senhor. Né? Ele fala na Santa Ceia o quê? Fazer isso em memória de mim. Senhor, está aqui o corpo do teu filho e o sangue do teu filho. Não é que o Senhor é esquecido, mas eu faço isso em memória dele. O Senhor está se lembrando de Jesus. Né? Abraão significa o quê? O pai de uma multidão. Romanos 8:29 fala que o filho, Jesus, é o primeiro de uma multidão de filhos. Então, Senhor,
Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço. É o corpo dele, eu agradeço pela salvação. Amém? Então, se a intercessão do homem falho, do homem que depois, lá no capítulo 20, vai estar mentindo de novo, que a mulher dele não é a mulher dele. Mas não vou dar spoiler, né? Não perca o próximo episódio. Será Abraão mente novamente. Dia 7 de janeiro. Próximo episódio. Amém? E se eu não vier aqui, pastor José, o problema é ter, eu vou estar aqui pregando. A não ser que Deus me transfira. Mas eu vou pregar lá dentro. Amém? Mas pega essa palavra aqui, irmãos. Olha, Deus abençoe você de casa, tá? Entregue teu coração para Jesus. Natal não é apenas um dia, uma semana, uma comilança, tá? É todo dia com Ele, quer salvar você também. Deus abençoe você de casa.